Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo mais a um culto ao vivo. Se você não se inscreveu, se inscreve. Aqui, ó, GDA, Guerreiros da Aliança. E quero agradecer já a você que não era inscrito e se inscreveu. Compartilhe esse vídeo que tem alcançado e abençoado muitas famílias. E você pode ser um canal de bênção para essas vidas. Está começando mais uma reunião profética. Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Começando mais uma reunião profética. E o tema dessa noite, na verdade, hoje é uma continuação da semana passada. Logicamente é um outro tema, mas se você não, para não ficar perdido, volta e assiste o vídeo anterior, que nós estamos fazendo uma continuidade aí daquilo que o Espírito tem tratado conosco. E se alguma coisa soar meio estranho, você vai lá no vídeo escrito assim, coceira nos ouvidos. Escuta a mensagem lá. Tem uma ovelhinha assim, ó. Amém? Então o tema dessa noite é ao contrário. Fala ao contrário. Ao contrário. Glória a Deus. O que significa ao contrário? Ao contrário significa que tem direção ou sentido oposto. É avesso, oposto, oposição, que é contra, discorda, contraria, que não gosta. Então, semana passada nós falamos sobre como um recipiente. E eu expliquei para vocês que o segredo é você ser como um recipiente. Por quê? Porque só vai conseguir utilizar na hora da dificuldade a palavra de Deus aquele que soube guardar a palavra. Então, quando você necessitar da palavra no momento da luta, da adversidade, você vai lá na caixinha do Espírito, onde ele guarda todas as suas lembranças espirituais, é o seu HD externo, ou interno, né? Aí você acessa essas lembranças e aí você utiliza na hora da sua dificuldade. Então o segredo é você ser como um recipiente. E por que Deus me deu esse tema ao contrário? Porque não basta você ser um recipiente se você não estiver na posição que Deus quer. Se você não estiver na posição que Deus deseja, você continua sendo um recipiente, mas você não está sendo útil para Deus. Então, mais uma vez eu pego esse copo com água, e a água só conseguiu ser depositada dentro desse copo porque o copo estava na posição correta. Agora, se esse copo tivesse de ponta cabeça, como que eu ia encher o copo de água? O copo ia continuar sendo copo, sim ou não? Sim. Sim. A água ia continuar sendo água? Sim. Sim, mas a água não ia conseguir entrar no copo. Porque a água não queria? Não, porque o copo não estava na posição correta para receber a água. Então, dependendo das minhas escolhas, eu vou falar assim, mas Deus continua me amando. Eu não entendo que Deus é esse que pune, que Deus se castiga. Deus para mim é amor, Deus aceita tudo. Deus aceita você. Só que Deus não aceita o seu pecado. Dependendo das suas opções, seja ela qual for na sua vida, você vai continuar sendo o recipiente, só que posicionado da maneira errada. Você não vai receber aquilo que Deus quer derramar. Você vai receber aquilo que você está buscando, mas não aquilo que Deus quer derramar. E o problema de você não receber aquilo que Deus quer derramar, você vai estar fora do propósito. E aí, o propósito, ele é mais importante do que a promessa. Por que o propósito é mais importante do que a promessa? Porque a promessa não te faz chegar até o destino. A promessa é só um apontamento de Deus para onde Ele quer que você chegue. Mas o que vai te levar até você chegar aonde Deus te apontou é o propósito. Porque o propósito te alinha, te coloca na posição vertical, correta, para receber de Deus e continuar caminhando em direção à promessa. Mas todo aquele que foca na promessa morre no deserto. Todo aquele que foca na promessa
perece no deserto. E aí vai perecer no deserto e vai dizer que Deus não se lembrou dele, que o culpado é fulano, ciclano, quando na verdade ele focou na promessa, sendo que a promessa não te faz chegar até o destino. O que faz chegar até o destino é o propósito. Entende? Porque o propósito não te deixa ficar ao contrário, ele deixa você ficar na posição correta. Então a palavra dessa noite, como texto base, está em Hebreus capítulo 13, 17. Porque aqui está o princípio de você ficar na posição correta para Deus e não ficar ao contrário. E diz assim: sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto dessa maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros ou para vocês. Então o texto aqui em Hebreus, o autor de Hebreus não se sabe quem é. Uns atribuem o livro ao apóstolo Paulo, mas a questão é que de um modo geral não se sabe quem escreveu Hebreus. Mas o autor, ele está sendo enfático ao dizer que para que nós possamos viver bem e ter a nossa vida próspera, eu preciso duas coisas. Eu preciso, três coisas na verdade: ser obediente, estar submisso e trazer alegria àquele que ministra sobre a minha vida. Porque se eu não trazer alegria ao coração daquele que ministra sobre a minha vida, eu vou derramar sobre a vida dele um pesar, um peso. E ele com peso não consegue ministrar sobre a minha vida. Então eu vou prejudicar a mim mesmo. Ele não está dizendo sede concordantes. Ele não está dizendo assim, sede aceite. Ele está dizendo seja obediente. Por que ele está dizendo seja obediente? Porque quando Deus ele pede a nossa obediência, Ele não está pedindo que você concorde. Ele não está pedindo que você... Ah, Derek, mas eu não sou obrigado. Mas ninguém é obrigado a nada. Mas a partir do momento que eu decidi a andar debaixo de uma cobertura, a andar debaixo de uma capa de autoridade, eu preciso ser o quê? Obediente. E obediência não tem a ver com aceitação. Não tem a ver com querer. Porque na verdade não existe o querer. O meu querer. Ou você está escravo de quem você obedece, ou você está escravo do pecado. De alguém você vai estar escravo. Derek, mas Jesus me fez livre. Eu vou explicar, eu vou provar isso para você no texto. Por que ele não está dizendo sedes concordantes? Ou aceite? Por que ser obediente? Porque todo aquele que obedece, ele está abrindo mão de si. Ele está abrindo mão das suas convicções. Quando ele aceita obedecer, ele está abrindo mão do eu dele. Ele aceita dizer, não, eu estou contigo na visão. Ah, Derek, mas eu não concordo. Peraí, você acabou de ouvir o que eu li aqui e você não entendeu. Volta lá no vídeo da coceira nos ouvidos. Por quê? Porque toda vez que alguém ministra a palavra de Deus, o inimigo sempre tenta impedir que você entenda. Deus não está querendo que você concorde ou não concorde. Deus está querendo que você obedeça. Ponto final. Obediência. Mas não é uma obediência séria, né? Não é baixar a cabeça e amém para tudo. Eu gosto de um pastor americano chamado John Piper, que ele diz assim, que você só pode, isso está na palavra, você só tem direito de discordar da autoridade numa coisa, se ele estiver fora do contexto das Sagradas Escrituras. Do contrário, a palavra diz que nós devemos ser obedientes, nós devemos ser submissos, porque nós decidimos andar debaixo. Porque se você decidiu andar debaixo e você não obedece, você não está de acordo com a visão e você permanece no mesmo lugar, você é rebelde.
É espírito de rebelião. Sai da palavra. Então, se eu não concordo com aquilo que eu estou seguindo, eu tenho que sair. É a mesma coisa eu chegar dentro de uma faculdade para cursar pedagogia, eu sentar lá, o professor fala, gente, para ensinar é assim. Ah, professor, não concordo. Tá, peraí, vamos mudar o tema. Olha, deixa eu mostrar. Não, professor, não concordo. Cara, sai da faculdade. Ou você está aberto a aprender, ou você não está aberto a aprender. O recipiente ele só pode receber água se ele está aberto a receber. Você precisa estar aberto a receber. Fala aberto. Aberto. Você tem que estar aberto a receber. Agora, por que muitas pessoas... Eu já ouvi pessoas dizendo assim, nossa, Derek, eu amo seu ministério. Eu gostaria até de congregar lá junto com você, mas não consigo. Por quê? Porque sabe que aqui, como diz o outro, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque eu não estou formando ovelhas, eu estou formando príncipes, princesas. Eu quero que filhos e filhas de Deus. Então eu prefiro ter 4, 5, 6, 12, 50. Se Deus quiser que eu tenha 1000, eu vou ter 1000, mas se não... Por quê? Porque a maioria das pessoas elas não querem comprometimento, elas não querem compromisso com a palavra. Elas não querem ser submissas, elas não querem ser obedientes. Porque obediência requer renúncia. Renúncia de si mesmo. Agora, existem 2 tipos de renúncia. A renúncia da pessoa que é imatura e a renúncia da pessoa que é madura. A renúncia para quem é imaturo dói. A renúncia para quem é maduro é um prazer. Doeu Jesus estar na cruz, sim ou não? Mas você acha que doeu para ele na alma dele fazer a vontade do Pai? Não. Doeu na carne, mas ele falou, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ele tinha prazer além da dor. Então ele está dizendo, seja obediente. Porque a obediência quebra a maldição. Obediência quebra a maldição. Então nós temos que tomar um cuidado para nós não estarmos fora do propósito. Porque se nós não vigiarmos, nós acabamos ficando fora do propósito. E isso é muito sério. Porque senão vamos passar a vida toda ouvindo a palavra de Deus, comendo com Deus e não sabendo para que fomos chamados. Mas não adianta eu saber para que eu fui chamado se eu não estiver na posição que Deus deseja. Então todo aquele que acredita no propósito e não na promessa, alcança a vitória. Pode passar o tempo, pode passar a luta que for. Você fala assim, Derek, eu acredito no propósito. Então você vai ver a vitória, você vai alcançar a promessa. Por quê? Porque o tempo todo você se preocupou em procurar como se alinhar com Deus. Você foi, mediante as dificuldades, procurando como se encaixar e falar, não, agora eu estou do jeito que Deus quer. Entende o que eu estou dizendo? Todo aquele que busca se aprumar com Deus, ele está buscando, de fato, então, ser aquilo que Deus deseja. Está priorizando Deus e não priorizando o que Deus tem para te dar. Então eu peguei um outro texto que está em 1 Coríntios 7, do 21 ao 23, que diz assim, ó: foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Paulo está dizendo assim, vocês são escravos? Espera, vai vir uma oportunidade para vocês se tornarem livres. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Tá vendo, Derek? Aqui está dizendo que eu sou livre, porque eu era escravo e o Senhor me chamou para ser livre, agora eu sou livre. E da mesma forma, aquele que era livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Pera aí, deu um tum na minha cabeça. Eu era escravo, aí eu fui livre, agora sou escravo. É isso mesmo? É isso. Porque você era escravo do mundo, do pecado, aí você foi chamado para a liberdade em Cristo. E quando você alcançou a liberdade em Cristo, você se torna escravo de Cristo.
Mas não é Cristo que te escraviza, diferente do diabo. Porque o diabo ele te escraviza. Agora, com Cristo você se torna escravo por amor. Por quê? Porque em Israel o escravo tem o mesmo direito que o filho tem. Então em Israel as pessoas gostavam de ser escravos. Porque se o filho tinha uma cama boa, o escravo também tinha uma cama boa. Se o filho comia uma comida boa, não é a ideia de escravo que você tem que fica só no trabalho lá e come só miséria, não. O escravo que era judeu, ele tinha do bom e do melhor, então era bom ser escravo. Tanto é que muitos, quando chegava o ano Shemitah de serem livres, eles queriam ficar escravos pro resto da vida. Porque gostava tanto como o Senhor tratava ele, da casa, que ele podia ter esposa, podia ter filhos, trabalhava para o Senhor daquele lugar e ainda tinha mantimento, tinha suprimento, tinha do bom e do melhor. Então por que ele queria outra vida? Vou permanecer escravo pro resto da vida. Então, Derek, por que eu vou querer ser filho se eu posso ser escravo? Já vamos chegar lá. Se o filho tem alguma coisa com o escravo, o que difere um filho de um escravo? Já vou chegar lá. É só você ficar comigo até o final. Glória a Deus. Então eu vou pular lá no final do vídeo, porque eu vou ver a resposta. Se você pular até o final do vídeo, você vai perder o contexto, você vai ficar perdido. Se eu fosse você, eu escutava tudo. Então você era escravo, se tornou livre, agora é escravo com Cristo. Ok? E da mesma forma, aquele que era livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Fostes comprado pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravos de homens. Nossa, Derek, mas aí entrou em contradição agora. Porque você falou que a Bíblia está dizendo em Hebreus 13:17 que você deve obedecer e se sujeitar aos seus líderes. E agora Coríntios vai dizer para você não ser escravo de homens. E como é que fica agora? Eu obedeço ou não obedeço? Eu sirvo ou não sirvo? Porque eu leio que eu tenho que servir. Agora eu leio que eu não sou escravo. E agora? Agora confundiu a cabeça. O que eu faço agora na minha vida, Derek? Pelo amor de Deus, me ajuda. Ora por mim, pastor. Conhece o crente 6 horas? Ora por mim, pastor. Ora por mim. Ora por mim. Vai passar a vida toda lá falando, ora por mim, ora por mim. Deus não te chamou para você ser o crente 6 horas. Deus te chamou para ter autoridade e levantar a mão e repreender o vento, a tempestade. Aí Hebreus 1 vai dizer assim: havendo Deus desde a antiguidade falando em várias ocasiões e de muitas formas. Deus falando de muitas formas aos nossos pais, falou por intermédio dos profetas. Nesses últimos tempos nos falou mediante ao seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. Então, peraí. Então nós já temos a confirmação que Deus fala por meio de homem. Deus usa o homem para falar. Mas Derek está falando que nós não podemos ser escravos do homem. Mas Deus está dizendo que ele falava com o passado e com os pais por intermédio dos profetas. Não é qualquer homem. Não é qualquer homem. E você vai ver que os profetas de Deus são chamados de mensageiros de Deus. E mensageiros de Deus, como os profetas que Deus levanta para falar ao povo, são considerados como anjos. Eu vou repetir. Deus não fala por meio de qualquer homem. Só que assim, quando você casa com alguém, você não casou só com a sua esposa. Sabia disso? Você casou com a família dela. Dele quer dizer que eu tenho que aceitar minha sogra? Vai ter que aceitar, filho. Fazer o quê? Casou com a sogra, casou com o sogro. Vai ter que aguentar. Amanhã é difícil. Você toma uma bola d'água. Pronto, aí passou, né, irmão? Então minha sogra é boa assim.
problema com ela. Mas quando você casa com a família daquela pessoa. Então, quando você aceita Cristo, você está aceitando a constituição do seu reino. Você está casando com todos os princípios que está escrito aqui. Não, mas eu não sabia. Mas não sabia mesmo, você não leu as cláusulas. Quando você vai casar, não tem lá se é divisão parcial de bens, se é total de bens, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte. Tem as cláusulas, o casamento tem cláusula, seja no civil ou no religioso. Quando você casa com Cristo, você está aceitando, você está casa com Deus, você está aceitando as cláusulas desse contrato. Então Deus está falando, eu falo por meio de profeta, você querendo acreditar ou não, você casou com Deus, aceitou Jesus, você está casando com a cláusula dele, está falando, eu falo por meio de homens que eu levantei, ponto. Está escrito. Se está escrito e você é cristão, você tem que seguir o que está escrito. Sim ou não? Sim. Ok. Então você casou com isso. Você casou com as cláusulas aqui. Então nós já temos o primeiro ponto. Que Deus... Derek, por que você está falando tudo isso? Porque isso é o eixo principal para você estar alinhado. Não tem como você ficar alinhado se você não estiver debaixo de autoridade. Jesus, sendo Deus, dono do universo, precisava de alguma autoridade? Sim ou não? Não. Deus é o dono de tudo. Mas ele chega diante de João Batista. Batiza eu. João Batista falou, pera aí, Deus, tá errado aqui, invertendo, né? Tá ao contrário. João Batista, quando pregava o arrependimento. Por quê? Porque João Batista, ele como um judeu, filho de Zacarias, um judeu que conhecia a Torá, que sabia sobre os mandamentos, que era um homem conhecedor da palavra, ele sabia que para você se tornar um judeu, por exemplo, um judeu prosélito, que não era um judeu de sangue, era um gentio que queria se converter ao judaísmo, você tinha que batizar. Só que ele estava esperando pelo Messias. Ele sabia que o Redentor ia aparecer. Então ele, com o espírito de Elias, foi preparar o caminho. Ele foi preparar o caminho para quê? Para a vinda do Messias. E quando Jesus chega, fala, eu preciso que você me batize para que cumpra a palavra. Jesus está dizendo assim, o meu Pai me mandou com um propósito. Mas para que eu cumpra o propósito do meu Pai, eu preciso estar alinhado com a Constituição que o meu Pai escreveu. Então eu preciso fazer isso para que esteja dentro da Constituição, porque é um casamento meu com a igreja. Então, para eu casar, eu preciso aceitar todos os termos. E se no termo está dizendo que para eu ser aceito, eu tenho que estar debaixo de uma cobertura, eu mesmo, sendo Deus, me faço escravo como servo e entro debaixo da sua cobertura, João Batista. João Batista falou, agora eu que fiquei ao contrário aqui. Agora eu que fiquei, não estou entendendo mais nada, Jesus. O senhor batiza, João. O senhor batiza. Não estou entendendo o que você está falando. Eu estava pregando até então. Você veio falando umas coisas diferentes para mim que fugiu do contexto. Da onde que não está escrito? Jesus era mestre em falar coisa que não estava escrito. Derek, mas não tem que estar escrito. Mas ele é a palavra. Ele é a palavra viva. E quando Deus fala, porque o que está escrito aqui é a Logos. Quando Deus fala o que não está escrito aqui e confirma naquilo que está escrito aqui, é a Rema. Jesus estava falando de uma palavra nova, uma palavra viva para João Batista. João Batista, então o que eu faço? Só batiza. E quando ele batizou, o céu abriu. E Deus falou, esse é o meu filho que eu tenho prazer. Por que Deus tem prazer? Porque Deus tem prazer em aquele que obedece.
Hebreus vai dizer isso. Volta lá, Hebreus 3,17. Para que os vossos líderes tenham alegria. João Batista se encheu de alegria. Por quê? Porque Jesus não veio trazer o pesar para ele. Como Jesus, estando debaixo da autoridade, trouxe alegria para o coração do João Batista, que era o maior profeta até então, que aos olhos de Jesus falou, nascidos de mulher, não tem outro, ele é o maior. Encheu o coração do profeta de... O que aconteceu? Abriu o céu. Enche o coração do profeta de alegria, vai abrir o céu. E Deus vai falar o quê? Tenho prazer. Esse eu tenho prazer. Amém. E aí desce o Espírito Santo. E aí quando desce o Espírito Santo, Jesus se enche do poder. Até então Jesus não tinha o Espírito Santo. É verdade? É. Jesus precisava do Espírito Santo para fazer o ministério. Jesus precisava do Espírito Santo para estar alinhado com o propósito. Primeiro você alinha. Mas você jamais vai poder matar a sede se não tiver água dentro. A água é o Espírito. Receber a constituição do reino. Então eu sou um copo. Estou alinhado verticalmente. Agora Deus pode depositar o seu Espírito. Jesus deposita o seu Espírito. Agora eu posso matar minha sede. Entende o que eu estou dizendo? Amém. Sim ou não? Sim. Sim. Claro que sim, Derek. Estou entendendo. Glória a Deus. Que bom, filho. Deus está te abençoando. Abrindo os nossos ouvidos nessa noite. Mas o que acontece se eu não ouvir o profeta? Vai dar ruim. 2 Crônicas 36. Não vai ficar legal. 2 Crônicas 36, 16 vai dizer assim. Porém, está falando de Israel, tá? Porém, eles zombaram do mensageiro de Deus. Eu fui pregar numa igreja. O pastor da igreja falou assim: sobe aí. Hoje, essa noite, vai pregar um mensageiro de Deus. Ele falou da boca para fora. Foi da boca para fora, porque quando eu falei, ele não aceitou o que eu falei. Ei, mensageiro de Deus sempre vai trazer algo que vai contra o sistema. Por isso eu vou falar aqui hoje, para você que está me assistindo, você que é pastor, você que é líder, ou você que gostaria que eu fosse na sua igreja ministrar. Derek, você cobra para pregar? Não. Mas eu não vou sair da minha casa, deixar a minha família, os meus filhos, para chegar na tua igreja e não ser honrado. E outra coisa, eu não vou mais ministrar fora. Nem falei isso para minha esposa, estou falando aqui agora para vocês. Eu não ministro fora mais, se o pastor falar que eu só tenho 40 minutos para pregar. Porque eu não vou pregar mais dentro de tempo de sistema. Se eles querem ouvir aquilo que Deus tem tratado comigo no meu espírito, então vai deixar livre. Ah, Derek, mas é o povo, como é? Então, não me chame. Porque eu não vou pregar mais dentro de um sistema. Se você quer ouvir a palavra de Deus, você tem que ter tempo para ouvir. Se as pessoas estão cansadas, que vão embora então. Porque quando é do interesse delas, elas ficam. Ah, mas se for assim, não dá para trazer. Então, glória a Deus. Mas a partir de hoje eu não ministro mais. Não exijo nada. Só essas duas coisas. Não é ideia, mas você está sendo muito radical. Ó. Entendeu? É isso aí. Glória a Jesus. Então o que a palavra diz em 2 Crônicas 36, 16 e 17? O que acontece quando eu não escuto o profeta? Porém eles zombaram do mensageiro de Deus, desprezando suas palavras e advertências, e ridicularizavam seus profetas, até que a ira de Deus se inflamou contra o próprio povo, e já não houve
remédio. Falei, já não houve remédio. Sabe o que isso significa? Não tinha jeito mais. Isso é muito sério. Eu vou repetir. Se você pede uma direção para Deus, e Deus te dá uma direção, e você não concorda, você está debaixo da obediência, você está fora do princípio, você está fora do propósito. E uma vez fora do propósito, a ira de Deus se inflama e não há mais remédio. Por quê? Porque se o inimigo vier contra a sua vida, você recorre para Deus. Mas e se Deus se levantar contra você? Você vai correr para quem? Azedou a marmita. Não tem para onde correr. Ah, Derek, mas eu não aceito. Então, filho, esquece. Porque isso aqui é a palavra. Hoje eu estou debaixo de uma cobertura do meu pai, profeta, apóstolo João. Eu tento obedecer o máximo que eu consigo. Eu tento estar alinhado com o Pai. Porque se eu estiver fora, eu estou fora do princípio. Agora eu tenho que matar o meu eu, tenho que matar a minha carne. E aí, Derek, o que acontece? Se eu zombar do profeta, se eu tirar sarro do mensageiro de Deus? Então o Senhor enviou o rei dos caldeus contra eles, o qual exterminou os seus jovens à espada. No seu santuário não teve piedade nem dos meninos, nem das moças, nem dos adultos, nem dos mais velhos e avançados em idade. Deus entregou todos do seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor. Então fala assim, todo aquele que desobedece vai cair na Babilônia. Vai parar na Babilônia. Quem desobedece vai acabar indo para a Babilônia. Não estou falando de você errar, pecar, falhar. Isso nós vamos pro resto da vida. Estou falando de desobedecer. Você vai acabar parando na Babilônia. Não tem jeito, porque a Babilônia é onde você fica lá no canto do pensamento, no cantinho do pensamento. Fica lá no cantinho do pensamento para você pensar em tudo que você fez em sua vida, filho. Para você relembrar. Então o propósito, todos os homens usados por Deus, que estiveram dentro do propósito, eles tiveram um mentor. Tiveram alguém para guiá-los. Para estar, olha para cá, é para lá, você vai, não faz isso, é assim, tá errado, não pode, faz assim, faz assado. E não tem conversa. Agora eu estou falando de profeta, eu nem falei de pai. Agora imagina se o pai for profeta. Aí lascou duas vezes. Hã? Esse dia foi o aniversário da minha filha. E ela ganhou um monte de presente. Meu filho ganhou só um presente. Ganhou uma carta, uma cartinha de brinquedo. Aí ele olhou a cartinha assim, abriu o maior feliz, né? Ele já tem umas cartinhas que ele brinca. Aí ele abriu assim a caixinha. Ah, isso aqui eu tenho um monte. Só que ele não tinha visto o que era as cartinhas dentro. Mas ele olhou assim e falou, isso aqui eu tenho um monte. A cartinha de novo, não quero. Aí eu tranquilamente peguei e falei, não quero? Não quero. Tá. Abri a caixinha, tirei. Falei, nossa, que legal aqui, ó. Deixa eu ver, pai, deixa eu ver. Foi aqui. Nossa, eu quero. Agora é da sua irmã. Não. Perdeu. Não, pai, mas... Não tem mais. Perdeu. Você não quis? Você reclamou? Então você vai perder para você aprender a nunca mais reclamar. Eu tirei de você e agora é dela. Que você reclamou. Perdeu a bênção, filho. Agora ele deixou de ser filho por causa disso? Ele saiu de casa? Ele falou, não vou ficar mais nessa casa. Falou isso? Aí a pessoa fala assim, não vou mais na igreja.
Então não vai mesmo, porque filho você nunca foi, filho. Você não é filho, porque isso não é um caráter de filho. Ele foi chorar no quarto, mas hoje estava jogando bola comigo. Não existe isso. Agora o que é isso? É submissão. Ele entende quem é o pai. Eu vou repetir. Ele entende quem é O Pai. Ele entende quem é o pai. Ele entende quem está sobre ele. Se eu não entender isso, eu estou fora do princípio. Porque Deus, ele é um Deus geracional. Ele é um Deus familiar. A primeira coisa que Deus constituiu no Éden foi o quê? Família. Princípio de família. Princípio de família. Adão, você quer andar na minha constituição? Então você vai ter que aprender o que é família. Porque eu sou um Deus geracional. Eu sou um Deus que abençoa as famílias. O desejo de Deus é abençoar todas as famílias, todas as casas. Esse é o desejo do coração de Deus. Amém? Amém. Em Romanos 6, 16 ao 23 vai dizer assim: não estáis informados de que ao vos entregares alguém, Paulo de novo está dizendo assim, vocês não estão sabendo não? Eu vou informar vocês estão me perdidos. Não estáis informados de que vós, ao você se entregar a alguém como escravo para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis? Você não está sabendo não? Quando você quis entrar debaixo da autoridade, agora você tem que obedecer ele? Você fez uma aliança. Você fez um pacto. Derek, se eu entrei debaixo daquela autoridade e saí sem dar satisfação, sem avisar, sem obedecer, você está debaixo de maldição. Você está debaixo de maldição. Aonde você anda, existe uma nuvem. Vamos caracterizar aqui igual desenho para você entender. Uma nuvem negra que te acompanha. Aonde você entrar não prospera, aonde você pisa não vai para frente, seu casamento não vai para frente, sua casa não vai para frente. É mentira, porque eu estou ganhando dinheiro. Ganhar dinheiro não caracteriza sucesso. Ser abençoado não significa status. Porque tudo aquilo que você está plantando aqui vai ficar aqui. A única coisa que vai subir é o seu legado. Vós não sabeis que sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Então Paulo está dizendo, você querendo ou não, você é escravo de alguém. Ou é da justiça, ou é do pecado. Você decide. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora, havendo sido escravos do pecado, obedecesse de coração a forma do ensino, a que fostes submetidos. Então ele está dizendo assim, você quer ser escravo da justiça? Você tem que aceitar o ensino. Vós foste libertos do pecado e vos tornaste escravos da justiça. Qual é a diferença, Dérico, do escravo da justiça e do pecado? Porque o escravo do pecado, ele controla a sua mente. O da justiça não. Você decidiu ser escravo. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduz à iniquidade ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Ele está dizendo, se uma parte sua pecava, então agora que você é da justiça, santifica-se inteiro, dos pés à cabeça, para que você possa receber os benefícios disso. Porque quando eras escravos do pecado, está livres em relação à justiça. Se era escravo do pecado, você não tinha a obrigação de obedecer, você não tinha a obrigação de cumprir os mandamentos, você era livre da justiça. Então era melhor, né? Vamos continuar aí. E que fruto colhestes? Então, das atitudes das quais agora vos envergonhais, pois o resultado final delas é a morte. Opa, então peraí, então você podia fazer o que bem, você era escravo do pecado, mas podia fazer o que bem entendia. Não tinha perseguição, não tinha tanta luta, parecia que a vida era uma bênção. Sim, mas vai te levar para a morte eterna.
Contudo agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, quer dizer, continua sendo escravo. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Vai ser penoso, vai ser passar pela luta, vão te perseguir, caluniar, difamar, tudo mais um pouco. Só que você vai ter a vida eterna. Qual que vale mais? O que é passageiro ou o que é eterno? Aí você vai decidir. Você decide, lembra desse? Lembra desse quadro de televisão? Você decide? Você apertava lá o número do telefone assim, ó. Discava lá e você decidia lá na televisão. Apresentava 2 casos. Aqui só tem 2 casos. Você é escravo do pecado ou escravo da justiça. Você vai decidir. Ninguém está te forçando a nada, nem Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por intermédio de quem? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Então só tem 2 tipos. Então a partir do momento, ou você está fora, ou você está dentro. Você está dentro, você vai ter que ficar do jeito que Deus quer. Você vai ter que ser um obreiro aprovado de que Deus não tem do que se envergonhar. Agora nós vamos para Gálatas. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que deu uma sumida hoje à tarde da minha Bíblia. Aqui, ó. Gálatas 4, do 1 ao 14. Derek, por que você lê tanta palavra? Porque tem gente que não lê. Eu leio para você ver que está escrito. Tem coisas... É verdade, meu? Sim, está na sua Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Afirmo, porém, que durante todo o tempo, aqui vai dar a explicação da diferença do escravo e do filho. Eu já vou adiantar uma coisa que caracteriza a diferença do filho para o escravo. Que só o filho tem na mesa, porque o pai põe para ele comer. Fala, cordeiro. Cordeiro. O escravo não come cordeiro, só o filho. O filho pródigo falou assim: eu vou voltar para casa. Eu vou falar para o meu pai assim: pai, me perdoa, porque pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado como teu filho. Me deixa como trabalhar como um dos seus escravos. Ele falou assim: entra. Traz para ele roupa, o anel, sandália e prepara para ele o melhor cordeiro. Porque é filho. Filho. O escravo recebe a mesma regalia do que o filho, mas o filho recebe a comida do pai. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente do que o escravo, mesmo sendo dono de tudo. Por quê? Porque o herdeiro pequeno, ele não tem noção do que ele possui. O que você está querendo dizer, Derek? Isso é todas as pessoas que frequentam a igreja, têm 200 anos já, mas continuam imaturo na fé. A vida toda, Deus tem tudo para dar para ele. Ele continua pensando como escravo. Aí ele faz campanha atrás de campanha, ele faz propósito atrás de propósito, para tentar alcançar a bênção de Deus, sendo que Deus já deu tudo para ele. Deus já deu tudo para nós. Deus já deu tudo para mim. Deus já deu tudo para você. Tem uma frase do Paul Washer que ele diz assim: não há mais nada que Jesus precise fazer. Ele já fez tudo. Ele se entregou. E com ele, todas as bênçãos vieram juntas. Não tem mais por que Deus fazer mais nada por nós. Ele já fez tudo. Todas as bênçãos já vieram. Derek, por que eu não alcancei? Porque elas estão retidas em um nível do céu que você não está alcançando por causa da mentalidade de escravo. A mentalidade de escravo não te faz obedecer, não te faz ter atitudes para romper o céu, não te faz obedecer à Constituição, não come da comida do Pai, não come na mesa do Pai, não come daquilo que o Pai quer te dar. Vai travando. E esses travamentos impedem que você acesse os céus, porque as bênçãos estão retidas em níveis de céus diferentes. Em cada nível de céu tem hierarquias celestiais diferentes, cada um guarda algo que Deus destinou para você.
Mesma coisa quando a Shekinah de Deus desce, a bênção de Deus desce, a luz da emanação de Deus, dependendo do... Deixa eu falar uma linguagem que você entenda. Do lugar que está, eles vão transmitindo, os anjos, arcanjos, vai transmitindo a luz e vai descendo dos céus assim, ó. Aí ele pega a luz e transfere para o outro. Aí o outro pega a luz e passa. Aí o outro de baixo pega a luz e passa. E vai descendo até chegar no nível do homem. Quando chega no nível do homem, no céu anterior, o anjo, que é o mensageiro de Deus, pega a luz e passa. Aí chegou até você. Acho que não. Entendeu? Até falhou o microfone. É tanta luz que falhou. Então tem bênçãos que estão retidas no céu. É como essa espada. Tá vendo a espada aqui? Você enxerga ela como se fosse uma coisa só. É assim que Deus enxerga. Deus enxerga como se fosse uma coisa só. Só que para você entender a bênção de Deus, Deus foi e seccionou isso. Mas para Deus é uma coisa só. Já viu que a espada é o formato da cruz? É isso. Quando fincou a cruz, quando eles levantaram a cruz, eles estavam levantando a cruz e fincando no chão, dizendo: matamos Jesus. Mas não é Jesus, era Deus estabelecendo na terra, descendo o céu na terra com tudo assim, ó. Pum, fincou na terra. Deus fincou na terra todos os céus assim, ó. Pum, tá fincado, ninguém tira mais. Aí tiraram Jesus da cruz, mas a cruz ficou lá, enterrada lá. Por quê? Porque ele usa isso, mas ele não está preso nisso, porque isso não caracteriza ele. Os céus não caracterizam Deus. Deus, ele está no céu, mas o céu não compõe Deus. Deus não cabe no céu. Deus não cabe no céu. Se juntar todos os céus e os mundos, Deus não cabe. Deus está além. Não tem como você colocar Deus dentro de algo. Deus está além do limite do ilimitado. Uau! No entanto, verso 2, está sujeito. No entanto, o filho, ele está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então você é herdeiro, mas você só vai receber herança. Paulo de novo está ensinando os Gálatas aqui. Você é herdeiro, você só vai receber herança a hora que o seu tutor receber a ordem do seu pai, que você pode receber. Então não é a hora que você quer. Ah, Deus me dá a parte que me cabe na herança. Não. O pai vai te dar. Só que você tem maturidade para resolver com aquilo? Não, Deus sabe a hora que vai te entregar a bênção. Ele sabe a hora que você está preparado, a hora que você estiver aprumado. Aí você vai receber. Por quê? Porque você demorou tanto, sofreu tanto, chorou tanto, que aí você não vai tombar mais na hora que você receber a bênção. Você vai saber para que serve. Para que serve aquilo para que Deus te deu. Você não vai mais corromper o seu coração. Você não vai corromper mais a sua alma. Você não vai ser mais... O inimigo não vai mais chantagear você. Você não vai trocar bênção por Deus. Você vai saber: Deus, entendi. O Senhor me preparou para isso. Agora que o Senhor me deu isso, eu já sei para que é. Aí você alcançou a promessa. Entende o que eu estou dizendo? Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema. Estava debaixo de onde? Aqui está falando. Se nós estivermos imaturos, você vai estar preso dentro de um sistema. Por que é tão difícil as pessoas mudar a mentalidade delas dentro das igrejas? Porque está preso dentro de um sistema que escraviza a cabeça delas. Aqui, ó, debaixo de um sistema que nos escraviza. Aí eu falei antes de ler. Aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido também debaixo de autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos, para que você tivesse compreensão que você é filho. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, é água, para habitar em vossos corações. E ele clama: Abba, Pai.
Derek, então qual que é a diferença de filho para o escravo? Porque o filho tem acesso ao coração do pai. Diz, papai, me dá, pai, o que está no seu coração. Aí o pai vai e envia o seu espírito. Porque o espírito é a maior riqueza de Deus. É a maior riqueza de Deus. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. O que falou lá em Hebreus capítulo 1? Eu não lembro dele, que eu olhei o relógio na hora que estava pregando. Hebreus 1:2. Nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem nos constituiu herdeiro de tudo. Peraí, Deus constituiu Jesus herdeiro de tudo. E está falando que você é filho igualmente herdeiro de Deus. Então Deus te deu o quê? Tudo. Mas por que eu estou comendo migalha? Porque ao invés de você puxar a cadeira e sentar, você está debaixo da mesa. Acuado, com medo, chorando, triste. Por quê? Porque o inimigo sentou no seu lugar, na cadeira, na mesa, sentou na mesa. E tá assim pra você, você não pode comer, viu? Que você fez aquilo lá, você fez aquilo lá, você não merece, viu? Você não pode, você não é digno, você não... Até quando você vai permitir isso aí? O que adianta na igreja? Não muda nada. Mas o diabo senta na mesa? Senta. E come o pão com Jesus ainda. No passado, quando não conheceis a Deus, era escravo daquele que por natureza não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podes pensar em retroceder? Como que você pode pensar em retroceder e voltar para trás? Vai ficar feio. Voltar para o forró. Como que vai voltar para trás? Não tem jeito. Pedro falou, para onde que eu vou, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Como retroceder esses princípios insignificantes, fracos e pobres, as quais de novo desejais servir? Guardar dias, meses, tempos e anos. Temo que talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Paulo chegou e falou, quer saber uma coisa? Eu acho que eu estou falando em vão para vocês aqui. Porque eu falo, não adianta, vocês não mudam de atitude. Paulo está dizendo aqui, eu temo que talvez eu tenha ministrado inutilmente para convosco. Eu tô achando, Paulo está dizendo, eu tô achando que eu estou perdendo tempo em ficar gravando aqui no YouTube. Porque você está ouvindo toda semana e não aplica. Então vamos estudar uma pregação coach para ver se eu vou dar um ânimo na minha vida. Vai então. Vai pro coach, vai. Vai, abençoado de Deus. Muda quem tem disciplina. Sabe a pessoa que tem disciplina? A pessoa que é focada, tem disciplina. Eu vou fazer isso tal hora, eu vou levantar tal hora, eu vou marcar tal hora, eu marco no caderno, eu escrevo, eu penso, eu vou fazer isso, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou ler, eu vou... Nossa, mas você não tem tempo para nada, tem tempo para orar? É 5 minutos que você ora, mas você tá na agenda lá. 5 minutos você ora, 5 minutos você toma café, 3 minutos você escova o dente, 2 minutos vai no banheiro, 1 minuto na hora com o marido, que é esposa. Você programa tudo. Você pode ver, isso é uma verdade. A pessoa que é mais ocupada, ela sempre tem tempo a Deus. A pessoa que não faz nada, ela nunca tem tempo a Deus. É a mesma coisa, o rico não tem um dinheiro para dividir, mas o pobre divide o pão que está comendo. Deus do céu, agora foi revelação. Foi rema agora, hein? Cara, irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim. Parecidos a quem? A mim. Paulo está sendo pai espiritual dos Gálatas aqui. Ele está dizendo, vocês querem andar no princípio? Vocês têm que fazer como eu faço. Tem que ser parecido comigo. Você vê que quando eu falo as coisas, eu não fico bolando. O Derek é doido, ele fica bolando as coisas na cabeça dele. Não, filho, está na palavra. Da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós, em nada me ofendeste. Sabei que por causa de uma enfermidade física, que vos preguei o evangelho pela primeira vez. Que enfermidade física é um espinho na carne de Paulo? Não dá para entrar nisso aqui agora. E não desprezasse nem rejeitasse aquilo que o meu corpo era uma tribulação para vós.
Ao contrário, me recebeste como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo está dizendo o quê? Que ele era mensageiro. E ele foi recebido como o quê? Como um anjo. Sendo adorado? Sendo idolatrado? Não. Sendo respeitado. Sendo honrado. E os Gálatas obedeceram. É isso. Quando Deus escreveu na tábua da lei, Deus colocou um dos mandamentos mais fortes, tirando amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento mais forte é esse: honra, Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra, que Yahvé, o teu Deus, te dá. Derek, se eu honrar meu pai, eu vou viver 400 anos igual o povo da Bíblia? Não, filho. Não é vida longa desse jeito. É vida longa no sentido de que, ao invés de abreviar os dias para você, você vai passar tempo com a sua família. Você vai falar assim: nossa, parece que o dia não acaba nunca. Deus vai congelar momentos para você. Você vai poder aproveitar a sua família. Vão ser momentos que vai durar como se fosse a eternidade toda. Deus vai te presentear guardando no seu espírito e no espírito dos seus filhos momentos eternos. Mas para isso você não pode estar ao contrário. Para isso você não pode estar do seu jeito. Para isso você não pode estar na sua maneira. Você não pode querer fazer as coisas da sua cabeça. Não tem. Não tem. Você já ouviu a ovelha falar com o pastor? O pastor fala assim: vem pra cá. A ovelha fala: não quero não. A ovelha fala isso? Não, filho. A ovelha vai. Porque ela conhece a voz do seu pastor. Obediência. Então esse é o segundo tema, em continuação ao tema como recipiente. E semana que vem nós vamos trazer um outro tema para complementar esse assunto. Complementar esse assunto e poder encerrar dessas semanas que Deus está tratando, está trabalhando, para que verdadeiramente possamos então receber de Deus toda a instrução e o direcionamento para onde Deus quer nos levar. Porque Deus está nos levando para algo. Por que Deus está nos levando para algo? Porque você está para receber algo. Deus só nos leva para algo se vamos receber algo. Não tem sentido de Deus te levar para algo se você não vai receber nada. Mas Eric, de verdade, pela primeira vez eu estou fazendo algo de coração. Então é por isso que você vai receber. Quando o seu coração não está preso naquilo, é quando Deus te dá. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço você ter ficado comigo até o final. Espero que você tenha sido abençoado ricamente com essa palavra. E você viu que eu postei um vídeo essa semana aí? Se não viu, volta no vídeo anterior. Então, na semana passada, desde a ministração. Tá forte demais. A unção que eu recebi foi forte demais. Eu vou publicar ainda mais 2 ou 3 vídeos. Olha, realmente Deus foi muito bom comigo. Eu quero compartilhar isso com vocês, através da palavra. Amém? Então, se essa palavra foi bênção na sua vida, semeia. Se você não acredita, faz prova com Deus. Faz como tantas pessoas já fizeram prova com Deus e tiveram resposta. Aqui, ó, do lado está o QR Code para você fazer a sua oferta. Se você não está em alguma igreja e quer dar o dízimo, nós recebemos do dízimo, consagramos, abençoamos. Se você precisar, o Pix está na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha sido abençoado. Que no nome de Jesus você comece essa semana com o pé direito aprumado do jeito que Deus quer e não ao contrário, para receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para derramar sobre a tua vida e a vida da tua família. Te agradeço por ter ficado comigo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.